Que a graça e a paz do Senhor seja com toda a família Crescer, amém? Muito já ouvi, creio que os irmãos também já ouviram algumas pessoas argumentarem. Eu não sou dizimista, porque o dízimo está no Antigo Testamento. A lei já passou. Deixa eu ler o que o próprio Jesus vai falar acerca disso. Mateus capítulo número 5, versículo 17. Jesus dizendo: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas cumpri-los. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Cabe ainda ressaltar, alguns irmãos aqui estudaram direito, ou militam na área do direito, ainda que o argumento fosse que a lei fosse abolida, ainda que o argumento fosse que a lei foi abolida, uma vez que Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas ainda que o argumento fosse esse, cabe ressaltar que o dízimo, ele não foi instituído pela lei. A lei, ela veio através de... Quem trouxe a lei? Fala mais alto, quem foi? E aonde, quem é a primeira pessoa que aparece acerca do dízimo? Quem? Pode falar mais alto. Abraão. Abraão é anterior a Moisés. Abraão é anterior à lei. O dízimo foi algo que foi instituído pelo próprio Deus, como a lei foi instituída pelo próprio Deus, mas o dízimo é anterior à lei. Ainda que a lei fosse abolida, o dízimo é anterior à lei. Irmãos, ser dizimista é um privilégio, e eu posso falar isso com muita autoridade. Aqui nós estamos numa reunião de membros, eu até parei de falar isso em culto público. Eu posso falar isso com autoridade, sabe por quê, irmãos? Porque alguns poderiam falar assim: pastor, o senhor está falando de dízimo porque o senhor depende de dinheiro. Eu não dependo do dinheiro da igreja. Talvez eu seja o maior ofertante até da igreja. Quando eu ensino os irmãos, eu não estou falando porque eu necessito. Eu ensino os irmãos porque eu sei do que a Bíblia fala e os benefícios de cumpri-la. Porque muitos querem se apossar do Senhor é meu pastor, mas não querem cumprir o que o Senhor tem nos determinado a fazer. Mas o dízimo, ele tem um destino, pastor, né? É para que haja mantimento no templo, mas o templo foi quebrado. Hoje tem até uma guerra em Israel, porque o templo foi destruído. E isso aqui é o que, irmãos? Isso aqui por acaso não é templo? A nossa função não é a mesma função do que tinham no passado? Como que há mantimento aqui na casa? Como que nós podemos fazer coisas, implementar o reino, se não tem quem o sustente? E o engraçado é que esse argumento normalmente são daqueles que falam assim: não, mas eu sou ofertante. Mentira, porque normalmente quem fala isso é mesquinho, nem ofertante é mentiroso. Entenda que a sua igreja, ela é mantida através de dízimo. O que mantém a igreja não é oferta. É por isso que sempre nós pedimos, em todas as unidades, envie o comprovante. Envie o comprovante para o tesoureiro, porque é uma forma de nós fazermos um controle para melhor administrar os recursos. É através do seu dízimo que nós conseguimos manter a igreja, e muito mais do que manter. Se não fossem os dizimistas dessa casa, graças a Deus, eu louvo a Deus por cada um deles, por cada um de vocês. Hoje nós não teríamos avançado como igreja, seja como sede, não teríamos aberto Campos Elíseos, Conjunto, Jardim Angá. Agora estaremos mudando o Conjunto para Saracuruna, no centro de Saracuruna. É bem verdade que é um local menor, mas que eu tenho falado muito com o pastor Leandro e tenho pedido para ele passar para a unidade, é o seguinte: entendam, nós não vamos enficar a estaca nesse local onde nós estamos, mas nós queremos colocar a estaca no centro do bairro de Saracuruna. Já tenho falado com ele: pastor, já procura outro lugar. Louva a Deus que ele já está procurando outros locais, mandando para mim. Eu falei: isso aí, vamos para cima. Mas sabe o que faz isso tudo?
É o teu recurso, é o teu dízimo, a tua oferta. E às vezes só não podemos fazer mais, porque nem todos entenderam essa palavra. Nós estamos no mês da expansão. Talvez alguns irmãos não entenderam ainda. Quando nós falamos de expansão, é um projeto que Deus colocou no coração da nossa igreja, de uma forma de nós levantarmos uma oferta voluntária, para que possamos avançar como igreja. Eu não posso ofertar agora, porque Campos Elíseos está no propósito de colocar o teto, e por acaso o teto de Campos Elíseos está à frente do propósito da igreja? Se um dia a igreja não levantasse uma oferta para nascer Campos Elíseos estaria de pé? Não posso ofertar porque nós vamos mudar a unidade do conjunto para Saracuruna. Se um dia como igreja nós não levantássemos um recurso de expansão, Saracuruna teria nascido? Precisamos entender que quando Deus colocou esse propósito no nosso coração, é que nós possamos avançar. E quando nós falamos de avançar, não é só número de igreja não, é uma possibilidade de muitos de vocês serem enviados para exercer o ministério ao qual Deus já te chamou. Porque quem é aqui da Unidade Primavera e até de Campos Elíseos vê o quanto que é difícil nós termos oportunidades, e não é por maldade, a nossa igreja gosta de dar oportunidades. O problema é que são muita gente, é muita pessoa, e nós louvamos a Deus, é um problema bom, mas abrir uma oportunidade, uma possibilidade talvez de vocês, alguns aqui que estão, serem enviados para exercer o ministério. Um dia pastor Renato não estava exercendo o ministério, foi enviado porque a igreja entendeu essa missão de expandir. Carlos Lazarino é a mesma coisa, pastor Leandro é a mesma coisa, outros pastores, outros obreiros falaram a mesma coisa. Quando falamos em avançar, não é só território, é uma possibilidade de desenvolvimento ministerial individualmente, cada um dos irmãos. Mas enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos viver. Não, porque o meu ministério está precisando, o seu ministério está acima do propósito da igreja. Porque os jovens vão fazer retiro, os jovens estão acima do propósito da igreja. Primeiro vem o propósito da igreja, e é por isso que nós estamos aqui com um alinhamento. Depois, nós vamos derramando, até porque nós queremos que todos os ministérios avancem também. Essa é uma palavra de alinhamento, mas a minha palavra, na verdade, a real é de gratidão. Porque eu sempre falei isso em reunião de líderes e falo com os pastores, na verdade eu sou grato demais a Deus, por ter uma igreja tão abençoadora, tão viva nesse sentido de abençoar. Eu louvo a Deus, porque se não fosse a generosidade dos irmãos, a compreensão dos irmãos, estarmos juntos no mesmo propósito, na mesma missão, nós não estaríamos indo. Tem muitas coisas que nós precisamos ajustar, sim. Tem muitos erros que nós precisamos reparar. Tem muitas pessoas que nós deixamos de cuidar, eu sei. Mas estamos tentando. E precisamos de cada um de vocês. Se os irmãos soubessem quantas pessoas nós ajudamos, irmãos. Algumas pessoas vão falar, pastor, por que você não grava um vídeo com essas pessoas? Pede para contar testemunho. Porque o propósito de ajudar não é ficar berrando aos quatro cantos, não. Pessoas de pastor Jorge ajuda, e a gente não fica falando, ajudamos fulano, filmando, não é esse o nosso propósito. Mas isso tudo é feito através do seu amor, da sua generosidade. Eu louvo a Deus por isso, amém? Talvez você possa perguntar, pastor, mas se eu ofertar aqui, a oferta vai para a primavera? Não, toda a oferta da ceia vai para o ministério de expansão, tá? Você que é dizimista, você não precisa dizimar aqui, porque senão seu dízimo vai acabar sendo computado entre aspas, porque o pastor Caladani até sabe, quando ele pega, ele mesmo destrincha. Mas quando você for dizimar, dizima na tua unidade, tá? Dizima na tua unidade, não precisa dizimar aqui. Mas as ofertas que nós alçamos aqui, é a oferta, toda a ceia é para o ministério de expansão, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Deus, muito obrigado.